temos a sessão da manhã do dia 21 de outubro de... Primeiro como presidente substituto, sendo que o doutor Marcos substitui o doutor Winderley. Nós estávamos conversando sobre o item 57, já foi feito o relatório, apresentado o voto, e nós estamos nas discussões do item 57, cujo recorrente é Castelo Indústria Comércio S.A., e o relator é o doutor Marco Antônio. Podemos retomar, doutor Marco Antônio? Podemos sim. Eu posso já concluir o voto para começar a votação ou vai ter mais debate? Assim? Eu fiquei aqui pensando, raciocinando, diante de várias considerações que vocês puseram, e vou persistir no meu voto, né, sem desmerecer as análises dos senhores. Eu fiz apenas uma modificação aqui nessa questão do lançamento, apenas para deixar explícito que ele não foi realizado apenas em razão da questão do prazo 170A, mas também porque a recorrente não pagou e não declarou isso em DCTF, então eu estou ajustando aqui a letra B, né? Então, no final, a minha conclusão é a seguinte: diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento nos seguintes termos. Reconhecer a não aplicação do 170A, eu entendo que não deve ser aplicado. B, manter o lançamento fiscal, né, que foi levado a efeito em razão da falta de recolhimento e declaração em DCTF dos débitos de PIS. Marco Antônio, só deixa eu suspender um minutinho para eu ter certeza que a Val está gravando. Está gravando, Val? Sim. Val? Tudo bem, Val? Está gravando sim, doutora. Está gravando, né? Ah, então tá bom. Obrigada. Por favor, Marco Antônio, desculpe. Tá. E a letra C é determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que ela analise as demais questões relativas ao crédito utilizado pela recorrente. Né? Aí eu coloquei aqui como exemplo, dentre os quais destaca-se, apenas a título exemplificativo, a certificação dos termos do que veio a transitar em julgada ação ordinária, de forma a aplicá-la ao caso, homologando-se, se for o caso, compensações no limite do crédito reconhecido e extinguindo-se o lançamento nessa medida. É isso o meu voto. Eu entendo que não é questão de ser cancelado, não é só questão de ser mantido integralmente, mas é questão de ser ajustado. Por isso o meu voto é nesse sentido. Muito obrigada, Marco Antônio. Mais alguma observação? Marcos? Está valendo termo de responsabilidade? Eu estava lendo o termo de verificação e, de fato, aqui, assim, ele até tem essa... Ele leva em consideração a ordinária. Na verdade, não os valores só da ação, mas vamos dizer a planilha que foi apresentada pelo contribuinte para fins de concessão de determinado crédito, ele desconsiderou a ação judicial, né, para fins de apuração. Ressalto só um ponto, que aí eu tenho que me curvar em relação a valores que foram considerados ou não considerados por ocasião do lançamento, que aí seria uma apuração mais detalhada de valores. Por isso que eu até, considerando essas informações e até mesmo a conclusão que o Dr. Marco Antônio acabou de proferir, em que ele acha que deve ser analisado os termos, porque, inclusive, só para ressaltar, a fiscalização considerou o quê? Como foi dito inicialmente, o que está constando da contabilidade, que foi o que falaram aqui para fazer essa análise e que ele poderia, vamos dizer assim, com o entendimento que foi proferido aqui pelos colegas, que ele poderia ter feito essa compensação na contabilidade e que foi
feito pela contribuinte e que não foi feito, vamos dizer assim, quando do pedido de compensação, isso não houve, e aí vamos dizer assim, acatando parcialmente essas informações, eu acho que deve sim ser, conforme o doutor Marco Antônio mencionou agora, essa confirmação não só dos valores, mas sim do que foi registrado na contabilidade. Só a título de exemplo, por que eu estou mencionando isso, tem um parágrafo, me permitam fazer essa leitura rapidamente. Os valores de PIS compensados antes da decisão final da Justiça, quanto a esse direito, foram contabilizados e acreditados na conta contábil tal, PIS a compensar. Embora não tenha havido recolhimento do PIS desde o início de 2001, os valores compensados não foram contabilizados na referida conta até 30 de junho de 2001. Por que eu estou mencionando esse parágrafo? Que é relevante em relação à própria ação judicial. Se ele não contabiliza os valores desse período a compensar, então, se eu estou me curvando a que cabe essa compensação com base no que está na contabilidade, com base no que foi decidido judicialmente, tudo isso tem que levar em conta. Por isso que eu concordo com o doutor Marco Antônio de que deve ser mantido o lançamento e avaliado com base não só na decisão judicial, mas com o que tem ali registrado na contabilidade, que foi o fundamento do lançamento. Roberto, só me esclarece uma coisa. Ele tinha uma conta de ativo com os valores a recuperar e, é claro, né, estava lá no passivo os valores que ele liquidou com esse direito. É isso que você está dizendo? Só para eu entender. É isso que consta do termo de verificação fiscal. Não, essa é a verdade, essa é a nossa verdade. Tá. Okay. Não há nenhuma incorreção contábil com relação a isso, tá? Não há nenhuma, exatamente, a gente teria que verificar os princípios contábeis geralmente aceitos da época, porque o que acontece? Os contadores, nós contadores, né, temos o princípio da prudência. Então, você não some com o ativo e com o passivo da contabilidade antes que haja o trânsito em julgado. Então, é porque o senhor estava conduzindo à conclusão de que tinha havido uma impropriedade, né, na compensação contábil. E eu acho que a gente não tem elementos até para julgar se foi correto ou não. Agora, se ele tinha o ativo e o passivo, né, pelo menos a equação patrimonial não estava incorreta, não houve falta de registro contábil de qualquer coisa, era só isso. Não estou questionando isso. Também não estou questionando isso. O único ponto que eu levantei, que nesse parágrafo que consta do termo de verificação, se ele considerou contabilmente que foram compensados durante um determinado período e de outro período não, tudo isso também tem que ser levado em conta. Não é simplesmente chegar, por isso que eu continuo mantendo meu posicionamento que o lançamento foi correto, mas que esses valores que foram considerados na contabilidade para fim de compensação têm que ser levados em conta. Porque aí sim a gente dá... Aí eu concordo novamente com o doutor Marco Antônio, de dar parcial provimento para acatar o que consta da decisão judicial e, inclusive, considerar o que foi registrado na contabilidade para fim de compensação. Então, assim, eu acompanho o doutor Marco Antônio literalmente no voto dele, nesse sentido, porque eu concordo que tem que se acatar a decisão judicial nos termos que ela foi proferida, mas o lançamento ele foi correto. Só que aí os valores contábeis, que inclusive constam do processo, os valores que ele tem direito a compensar, tem uma planilha enorme em que ele registra todos os valores que ele tem direito, tudo isso está no processo. Só que isso aí tem que fazer um ajuste de contas e considerar o valor que ele compensou e que ele não compensou como esse período até junho. Tem que fazer uma complementação da fiscalização, né? Então a gente vai fazer uma complementação da fiscalização. Começar a auditar os números. Não, eu estou com uma dúvida, e eu ia pedir esclarecimento à presidente, porque eu não estou me sentindo confortável nem para acompanhar, nem para divergir do voto do doutor Marco, porque eu não entendi. Eu não sei qual é a conclusão disso.
Eu não sei o que é, porque por um lado ele diz que mantém o lançamento e pelo outro lado ele diz que admite a compensação, só que um exclui o outro. Então eu sinceramente, presidente, eu não estou conseguindo, eu não estou me sentindo confortável em votar. Se eu mantenho o lançamento, significa o quê? Tem que ir lá e cobrar do contribuinte os débitos, é isso? Com multa de ofício e juros? É isso? É esse o voto que está sendo proferido? Aí eu me sinto confortável em divergir. Eu só preciso entender, porque aqui a gente reconhece a não aplicação do 170A numa questão apenas conceitual. Conceitualmente, eu não concordo com a aplicação do 170A, mas isso não tem nenhum reflexo aqui no processo aqui. Tá? Eu não concordo porque eu não concordo. Agora, vamos cobrar o débito do contribuinte. Eu só queria entender isso. Eu não quero nem mais entrar em polêmica, em debate, eu só quero entender. O acórdão vai chegar na delegacia, eles vão cobrar o débito com multa de ofício e juros? É isso? É isso que eu queria entender. Se por acaso houver diferença. Se por acaso houver diferença, aí sim haverá cobrança de juros e multa. Por isso a diferença entre o que e o que? Entre o crédito está registrado na contabilidade. Não entendi? É que os dois falaram ao mesmo tempo e eu não entendi. Perdão. Pode falar. Com o que está registrado na contabilidade, como ele considerou como valor a compensar. O que não foi questionado, eu respeito o seu posicionamento, tá? É só para eu entender. É algo que não está no processo, porque esse cotejo não foi feito e não foi questionado. Mas é isso que você está dizendo para a unidade de origem fazer. E outra coisa, né? Se a unidade de origem fizer esse cotejo e chegar à conclusão que tem valor a pagar, o contribuinte não tem direito nenhum não vai ter nenhuma via mais administrativa da qual ele possa se socorrer, porque a gente não tem processo administrativo de cobrança. Então você vai entregar para a unidade de origem e vai dizer, olha, vê se está certo, se tiver diferença, cobre e você fica quietinho, porque não tem mais direito de falar nada. É isso que vai acontecer, Marco. Aí ele vai ter que se socorrer do judiciário. O que você está falando. Então, aí vai ter que se socorrer do judiciário para poder se salvar. Então, é isso que você está falando. Então, agora eu entendi. Não. Obrigado, Marco. Agora eu entendi. Vocês entendem que a compensação é válida, vocês entendem que agora que a unidade de origem resolva o problema. Ok, eu discordo, porque eu acho que esse cotejo não está no processo. Ponto. O processo tem no outro. Não, é só uma divergência, Marco. Eu não vou abrir. Tudo bem. Só agora que eu quero entender, porque o reflexo vai ser esse. Chegou lá, a unidade de origem fez o cálculo dela, do qual o contribuinte não vai poder se manifestar. Ela vai chegar à conclusão que tem 70 e o débito era 150, paga 80 com multa de ofício e juros e fica quietinho, que você não tem mais direito de falar nada. Você vai se socorrer do judiciário, vai pagar fiança, vai pagar isso tudo para poder socorrer do judiciário. Não é isso, Marco. Não tem processo administrativo de cobrança e não vai poder. Ele vai reclamar com quem? Com o bispo? Não tem com quem falar mais. Numa circunstância como essa, eu vou até te falar. Algumas vezes na nossa turma, talvez o Ari e outros colegas aqui lembrem, em outras circunstâncias, da qual eu até discordei, mas em outras circunstâncias tivemos 1 ou 2 processos que isso foi baixado em diligência, foi convertido o julgamento em diligência para que a unidade de origem fizesse esse cálculo e aí o contribuinte tivesse o direito de falar. Aí, nessas circunstâncias, eu acho que a gente, se essa fosse a decisão da turma, então eu acho que a gente deveria converter em diligência para que o contribuinte tenha o direito de falar. Então, o contribuinte tem o direito de falar. Se a gente está inovando, se a gente está inovando, e agora a legitimidade dos créditos está, a robustez, legitimidade e rigidez dos créditos estão entrando em cena, apesar de não estar no processo, ok, se for a decisão da turma, eu ia dizer o seguinte, cara, então vamos dar ao pobre do contribuinte o direito de se manifestar, porque antes ninguém levantou ponto nenhum a respeito dos cálculos dos créditos, e ele não teve o direito de se manifestar. Então, eu acho que deveria, pelo menos, na sugestão de vocês, da qual vou discordar, eu acho que deveria ser de conversão em diligência. Porque aí o contribuinte teria o direito de falar. Olha, vai para a unidade de origem, refaz o cálculo do crédito, compara com o débito. Se tiver diferença, cobra. Beleza, mas, pô, cara, vamos dar a chance, ô Marco, vamos dar a chance do cara falar, né? Acabei de falar que eu não discordo disso, não. Então tá bom, mas aí é uma outra, aí é uma resolução, né? Não é um acordo.
Não, Não é nada disso que está aqui. É uma opção. É uma opção. Eu não estou dizendo que eu concorde com isso, não. Tá? Eu estou trabalhando em cima do que você está falando. Tá? Só estou trabalhando em cima do que você está falando. Eu acho uma impropriedade, porque eu acho que isso não está na LID. Mas eu só estou dizendo que é possível que a opinião de vocês, como o Ari já se manifestou, você, o Marco, é possível que a ideia de vocês prospere. Eu só queria pedir a vocês que considerassem, né, a possibilidade de oferecer ao contribuinte um direito de se manifestar. Ok. Ari está sem microfone. Eu quero ser muito rápido aqui. Queria agradecer ao presidente por ter chamado a atenção do termo de verificação, sem criar mais polêmica sobre o assunto. Infelizmente, eu tenho que me curvar realmente à motivação do auto de infração. Toda a nossa discussão aqui está em cima da motivação do auto. E pelo que eu li no termo de verificação, aqui tem 2 páginas, 1 página e meia é falando da ação judicial. Então é claríssimo que a motivação do auto de infração foi a ação judicial. Independente dele ter recolhido ou não, independente dele ser devedor ou não, a fiscalização lavrou o auto porque ele tinha feito a compensação sem trânsito em julgado, seja o que. Então eu só queria chamar a atenção para isso. A motivação do auto de infração realmente é a compensação. É só isso. É verdade. Ok. Acho que podemos passar para a votação. O Marco Antônio pode só resumir a versão final do voto? Já li e vou reler, tá? Conclusão. Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento nos seguintes termos. Reconhecer a não aplicação do artigo 170-A do CTN ao caso, manter o lançamento fiscal que foi levado a efeito em razão da falta de recolhimento de declaração do CTF de débito de PIS e determinar o retorno à unidade de origem para análise das demais questões relativas ao crédito utilizado pela recorrente, entre as quais destaca-se a certificação dos termos que veio a transitar julgada a ação ordinária, de forma a aplicá-la ao caso, homologando, se for o caso, as compensações no limite do crédito reconhecido e extinguir o seu passamento nessa medida. Muito obrigada, Marco Antônio. Por favor, Ari. Então, por conta da nova análise que a nossa presidente chamou a atenção, e diante do pedido, ele pede exatamente para cancelar o lançamento, decretando-se em subsistência a consequente desconstituição. Só. Então, o meu voto, eu vou abrir divergência para dar provimento ao recurso e cancelar o lançamento, que eu acho que a motivação está errada. Muito obrigada, doutora Ari. Doutor Marcelo? Eu acompanho a divergência. Muito obrigada. Doutor Salvador? Com a divergência. Também entendo que a motivação era só essa e o escopo da LID é esse. E essa fundamentação não mais subsiste. Acompanho a divergência. Doutor Marcos Roberto? Eu já tinha manifestado meu entendimento aqui. Vou acompanhar o relator no voto proferido. Obrigada. Doutora Semira Miss? Eu acompanho a divergência para cancelar o auto. Obrigada. Doutor Breno? Eu voto com a divergência, presidente. Obrigada. Eu também voto com a divergência. Então, a decisão é por maioria de votos para dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o auto de infração. Precisamos de um voluntário para esse voto vencedor. Eu acho que é a cara do Ari. O Ari é que descobriu tirou o ovo de Colombo. Ari? É que o Ari já pegou um outro. É verdade, o Ari pegou o outro. Mas pode deixar, eu faço, não tem problema. E o Ari está com outro meu da sessão passada, da reunião passada. A gente vai passar para o Salvador, né, gente? Presidente, a decisão é sua, presidente. Tá, pode ser, Ari. Salvador. Não, Salvador não. Se for para colocar em votação quem vai ser o voto vencedor, eu voto no Marcelo. Então, fica o doutor Ari, por favor, como relator. Eu sou o campeão mundial de voto vencedor nessa turma, meu filho.
nesses últimos 5 anos. O primeiro em voto vencedor sou eu, com uns 50, o segundo colocado deve ter uns 3. Mas o campeão de todos é o Valcir. O Valcir saiu da turma, acho que ele nunca fez um voto vencedor. Ele sempre estava debaixo da mesa, na hora que vai fazer, ele sumia, cadê o Valcir? Já está lá embaixo fumando cigarro, já. Bom, gente... Ari, esse Portugal Telecom é pagamento não alocado, é simples ou melhor fazer um almoço? É simples. A gente tem 8 minutos. 8 minutos? E são iguais, inclusive. Dá para fazer. Pagamento alocado, ele não retificou a DCTF. Opa, já. Tá bom, vamos só organizar. Então, nós terminamos a votação de 57, foi por maioria de votos para dar provimento, e vamos agora, 58 e 59. Item 58 e 59, recorrente Portugal Telecom, Inovação Brasil, e o relator, Dr. Marco Antônio, por favor. Então, vamos começar aí com 58. Inicialmente, eu esclareço que eles se referem à mesma matéria, né? O que muda aí, na verdade, se trata de declaração de compensação, né? Crédito de COFINS não cumulativo, código 5856, o PA de 1 do 58 é dezembro de 2008, o outro aqui é setembro de 2008. Então, o que muda praticamente é isso. O despacho eletrônico, despacho decisório eletrônico, pagamento alocado. A recorrente apresentou, em sua manifestação de conformidade, a alegação de que teria procedido posteriormente ao despacho decisório a retificação. As alegações são sempre essas, que entregou a DCTF com erro, né, e que isso não seria motivo para indeferir a compensação, para não homologar a compensação. No recurso foi indeferido pela DRJ, no recurso voluntário, né, ela foi um pouquinho mais esclarecedora. Ela disse que, além do erro cometido na DCTF, né, detectado após a revisão de sua escrita fiscal, ela verificou que não havia valor a recolher desse período. Tinha créditos disponíveis, né, decorrentes de importações e de aquisições no mercado interno, suficientes para descontar o montante da COFINS. No entanto, né, eu estou aqui, partindo logo lá para o final, a recorrente ela não acostou a escrita contábil e fiscal que desse suporte à base de cálculo da COFINS apresentada em seu recurso voluntário. Ela apresentou planilhas, mas planilhas e notas fiscais não são suficientes à comprovação necessária do crédito apresentado em interdeconto, em especial quando não acompanhada do suporte contábil fiscal que eles ficou até redundante aqui, devidamente conciliares, né? Dizendo que a recorrente também ela se socorre do princípio da verdade material, mas a aplicação de tal princípio não se presta a suprimir a necessária comprovação do crédito em discussão. E também eu esclareço que essa questão aí, de restituição ou compensação, não está vinculada à DCTF, à retificação de DCTF da cor da IPJ, mas sim à comprovação da liquidez e certeza do crédito. Com base nisso tudo, eu concluo pelo não provimento do recurso voluntário, nos dois casos. Ok. Alguma observação? Não? Podemos passar a votação? Doutora Ari, por favor. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanha. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Max Roberto? Também acompanho o relator. Doutora Semira Miss? Acompanho. Doutor Breno? O relator. Eu também acompanho o relator. Então, nos itens 57 e 58, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos a sessão da manhã do dia 21 de outubro de 2010. Podemos parar a gravação? Tchau.